Oi, tudo bom? Tô descendo a serra de Miguel Pereira só para mostrar um pouco de como tá essa serra aqui. Eu vou encarar agora, neblina, tudo fechado aqui, nenhuma visibilidade. Só para mostrar um pouquinho aí. Um abraço a vocês aí, tudo de bom. Aí, gente, só para mostrar a vocês, aqui na descida da Serra de Miguel Pereira, aqui no Rio de Janeiro, olha como é que tá a estrada, a visibilidade. Isso aqui é o que eu enfrento quase que sempre, épocas assim mais chuvosas, de frio. Olha, você praticamente não enxerga nada. Essa é a visibilidade. Aqui tá sempre muita neblina, sempre quando o tempo esfria um pouco, né? Você não enxerga quase nada. Eu já na subida da serra, eu já vi um acidente, um caminhão, um acidente bem ruim, ó. Tem uns momentos que abre um pouquinho, mas depois fecha de novo. Aqui ficou com uma visibilidade, mas aqui tá o que? Uns 40% só de visibilidade. Ali atrás estava com uns 10% talvez do que a gente deveria. Ó, aqui já reduziu, olha. A gente não vê quase nada. Você praticamente nem vê a curva, muito menos se tiver um carro parado. Você quase nem vê o farol que vem de frente. É uma serra cheia de curvas, bastante curvas e pistas simples aqui, ó. Praticamente não tem acostamento. Então, se tiver algum carro que tiver que parar, a gente tem que estar muito atento. Olha, quando chega na curva, no meio da curva, você fica meio que perdido. Mas é isso aí, só para mostrar um pouquinho a vocês. Olha, é isso aí. Olha, uns galhos ali, ó, viu? E você tem que estar muito atento. Eu quase bati nos galhos ali, porque estava no meio da pista. E com essa visibilidade, você vem em cima da hora. Você tem que estar muito atento. Então, gente, tomar cuidado aí, quem dirige muito aí, como eu, que tem que dirigir bastante estrada para o meu trabalho. E ficar bastante atento aí nessas épocas aí de chuva, muita neblina, porque um vacilozinho já é suficiente para, olha, quase você não vê lá de longe os faróis. É uma serra que praticamente não dá para ultrapassar. E às vezes tem carros lentos, né? Que às vezes estão a 30 por hora, caminhão, essas coisas, carregado aí. Com essa situação assim, então... É isso aí, só para mostrar um pouco para vocês. Estou descendo a serra com muita cautela aqui, né? De Miguel Pereira. Descendo em direção ao Rio, indo de Miguel Pereira, Ponte da Alferes. Tem que dar um pulinho em Japeri. Depois vou para Duque de Caxias, provavelmente tem que ir hoje ainda. E a visibilidade aqui da serra está muito ruim. A arena está muito forte. Tem que ir bem devagarzinho. Mas é isso aí, as eleições estão chegando aí. Eu sei que está muito difícil para todo mundo, né? Escolher aí, estamos num momento onde há uma grande rejeição com os candidatos, com a política em geral, devido a todos esses acontecimentos dos últimos anos aí. Agora, a gente tem que acreditar que tem pessoas do bem, pessoas que têm interesse, que não estão envolvidas com falcatruas, que não estão querendo entrar ou até se reeleger, mas tem muita gente que não quer reeleger pessoas. Quer dizer, não são 100% das pessoas que são erradas, etc. Mas tem muita gente nova aí querendo entrar. Eu sou pré-candidato, deputado federal, campanha só depois do dia 15. Agora a gente pode estar pedindo apoio, só isso a gente pode fazer, falar das nossas ideias. Então, vamos com calma, vamos acreditar no Brasil. O Brasil tem jeito, tem muita gente boa aí, que tem boas ideias. Lembrando, eu gosto sempre de falar que às vezes as pessoas, muita gente, não sabe diferenciar, às vezes confunde um pouco, às vezes até pelo que as pessoas pedem, ou fazer isso ou fazer aquilo. Quem é candidato ao cargo legislativo é para legislar. Então, deputado estadual, deputado federal, olha, já estão piscando para mim ali, tem alguma coisa lá na frente. É para fazer leis, fiscalizar o executivo, mas nós não somos poder executivo, é legislativo. Então nós temos que fazer leis, emendas ou refutar projetos de leis, etc., para o bem do país. É isso que a gente tem que fazer. É isso aí, só esperar um pouquinho. Eu vou ver se viram aqui para ver o que aconteceu, que estão me piscando ali. Deve ter o caminhão ali que tá para mostrar a vocês aí, ver se vocês conseguem ver. Então virei a câmera aqui, os carros estão piscando para mim. Na subida da serra, olha, a neblina aqui ainda tá ruim, mas melhorou um pouquinho.
Na subida da serra tinha um acidente. Um caminhão, então estava em meia pista. Não sei se é isso ou se é outra coisa. Deve ser esse mesmo acidente. Os carros vêm piscando, avisando, mas os outros que subiram. Então os riscos, né? A serra já é toda a serra já é perigosa, né? Aqui, ó, um acidente aí. Já tem ali os cones, vou passar bem devagarzinho. Virar até um pouco a câmera aqui para a esquerda. Ó, o caminhão entrou lá. Olha só. Aí. Eu dou uma carga ali, o caminhão entrou bem lá mesmo. Olha, o perigo das estradas, gente. Isso aí eu passo quase que diariamente. Quase não, diariamente. Eu tenho que estar pegando estrada, trabalho, subo e desço, subo. Então a gente tem que estar sempre muito atento. Eu estou acostumado a ver muitos acidentes na estrada. Então isso nos deixa muito tenso, muito preocupado, né? Quem está dirigindo. E cansativo. Agora já melhorou um pouco. A neblina. É isso aí, só queria mostrar um pouquinho pra vocês aí. Serra aí, ó. Pra cá pra baixo. Às vezes a gente pega um trecho com neblina, um trecho sem neblina. Às vezes tá aqui sem neblina, mas lá pra baixo pode estar também de novo. A gente não sabe, tem que ficar atento. Não necessariamente que são as partes mais altas, às vezes as partes mais baixas também estão com neblina. Como já aconteceu muito em serras como essa aqui, que ela dá muitas voltas, de você pega um pedaço com chuva, outro pedaço sem chuva, depois você volta, pega com chuva, outra hora sem chuva. Então vocês viram aí o acidente ali, né? O caminhão, um acidente, foi feio, tá ocupando ali a pista inteira da subida da serra aqui de Miguel Pereira, aqui no Rio de Janeiro. A carga toda no meio da pista, o caminhão detonado lá na pedra, entrou no mato, nas árvores, na pedra lá. Eu tava falando antes ali, né? A respeito da diferença, né? Porque às vezes que as pessoas esperam de um pré-candidato ou de um candidato a qual cargo que seja, né? Então, se você é candidato a prefeito, governador ou a presidente, é executivo, quem vai executar de fato, quem vai ter as secretarias ou os ministérios que vai efetivamente executar com o dinheiro público, né? Que é o dinheiro que a gente tem que fiscalizar e muitas vezes é usado de uma forma errada, muito errada. E o poder legislativo é criar leis, emendas de leis, projetos de leis, brigar pelo interesse público. Eu acho muito importante as leis, porque justamente as leis é que vão fazer com que a gente possa cobrar aquilo que é certo e errado através de leis. Sem as leis, como é que fica? Um policial ele precisa ter boas leis nas mãos para poder combater algum tipo de problema de segurança. Os juízes precisam estar ali com as leis bem delineadas, né? Às vezes tem leis assim que estão genéricas. Eu não gosto muito de determinadas leis que você dá margem a várias interpretações. Para mim a lei ela tem que ser muito bem definida. Não é simplesmente ali uma linha, duas ou um pequeno parágrafo, porque dali dá margem não, mas para interpretações diferentes. Então, às vezes, por falta de realmente você colocar isso, é isso, aquilo é aquilo, dentro dessa situação é essa, dentro daquela situação é daquela forma, etc, etc. A gente tem que estar, quando criar leis, tem que criar os artigos e com bastante definições. Aqui estou ainda descendo a serra, aqui é uma polícia rodoviária estadual, né? Tem sempre um radar ali, a gente tem que descer a 40, passar aqui a 40, tem vários outros radares ali. Hoje o dia está um dia chuvoso, está um dia fechado. Aqui eu queria falar um pouquinho aqui sobre essa serra aqui de Miguel Pereira, que é uma serra que pede socorro, né? As leis ambientais, como a gente está falando em leis, as leis ambientais, elas realmente têm que ser muito objetivas por um lado, mas como eu já falei ali no documento, efetivas, eu quero dizer mais nesse sentido. Tem que existir leis ambientais, porque senão o pessoal desmata. Tudo aqui é uma área que já foi bastante desmatada e volta e meia, assim, eu já passei épocas assim de ter muitos incêndios. Olha um radarzinho aqui, de você ver todas essas árvores, olha, toda a mata queimada e etc. E os órgãos ambientais aí correndo atrás. Então o desmatamento, isso tudo. Aí acaba o quê? Acaba a vida,
A vida, porque o pessoal pensa que ambiente é só árvore, meio ambiente, ecologia. Não. Ecologia, meio ambiente é principalmente o ser humano. Nós fazemos parte do meio ambiente, nós fazemos parte dessa ecologia, nós fazemos parte dessa cadeia. Então tem muita gente que pensa, não, é só para cuidar das árvores, né, do verde e dos animais silvestres, etc. Não, gente, é isso e muito mais do que isso. Você vê que a nossa crise hídrica, a falta de água no mundo inteiro, o Brasil já passa, vê em São Paulo, o Rio de Janeiro também já passa por dificuldades em épocas aí. Quantas vezes eu já tive que fazer racionamento de água? E a crise mundial da água, ela já existe e vai aumentar. Não existe outra saída que existirem as nascentes. Tem que haver, tem que se cuidar das nascentes. Então, áreas desmatadas hoje, muitas áreas estão com percentual para que você possa usar uma área, tem que ter um percentual para se manter ali a área verde. Isso não é só uma questão de estética, isso muda o clima em geral, não é questão só do efeito estufa, o efeito das geleiras que pode acontecer, não é só isso não. Você muda todo o clima, né? Se você desmatar toda uma área, você muda o clima do país, porque é interessante que em áreas muito desmatadas o clima começa a ficar muito confuso. E isso é uma coisa muito séria, o meio ambiente. Importante sempre lembrar que meio ambiente nós estamos nos referindo aos animais, às plantas, às árvores. Não, o meio ambiente está se referindo a todos nós, a todo o ecossistema, e nós fazemos parte desse ecossistema. Os animais, todo o verde em si, e nós, seres humanos, nós dependemos do meio ambiente. Não é só uma questão do ar, não, porque é lógico que o ar está envolvido. Quantas coisas estão envolvidas que não dá nem para enumerar aqui. Mas água, se não houver as nascentes, se não preservarem ou reconstruírem as nascentes, né? Porque as nascentes dependem simplesmente, você tem que ter toda uma mata ciliar, porque é isso que vai absorver toda a água, né? Através ali da raiz, aquilo ali vai criar aquela reserva d'água ali, e da onde vão acontecer as nascentes. Daí de uma nascente aqui e outra ali formam-se os rios. E daí os rios é que vão para as cidades, e dali, né, obviamente os rios passam por locais poluídos, né, eles saem limpinhos e tal, para fazer todo aquele tratamento e dali as águas serem encanadas. Agora, se realmente não houver rios, não houver água, porque os rios dependem das nascentes, não vai ter água para a gente também. Então é isso aí, gente. Meio ambiente é tudo. Não se esqueça, o meio ambiente envolve principalmente a nós, seres humanos. Ecossistema é o sistema ecológico, a ecologia envolve a nós, seres humanos. Isso é muito importante deixar bem claro. Valeu? É isso aí. Já desci a serra, agora eu já estou na parte plana. E estava falando ali, né, do meio ambiente, da preservação das matas, das nascentes. Isso aí é uma coisa, uma batalha de todos nós. Preservação do meio ambiente não é só uma questão de beleza, para a gente ter lugares legais para ir, para a gente ter o que se encantar, não é só isso não, mas que isso também é muito importante, né? Imagina, a gente tem mais lugares, não tem cachoeiras, não tem árvores e locais que não tenha mais os animais, a extinção. Isso é terrível, né? Existem países aí que, por questões comerciais, há décadas e décadas de anos atrás, hoje em dia são praticamente terras perdidas, países que têm milhares de quilômetros de terras que não servem mais para nada, porque as pessoas usaram para pasto, para uma diversidade de animais, para pastoreamento, por décadas e décadas, desmataram. E o que acontece? A terra acabou, empobreceu e não dá mais nada e virou deserto. Existem países aí que existe quase 70%, 60%, 70%, né? Não sei, uma hora eu trago os números mais certos aí,
que não tem, a terra não serve para nada. Tudo tem que fazer artificialmente. E isso aí tem coisas que, gente, não tem mais retorno. Então, meio ambiente, temos que cuidar. E uma coisa muito importante que eu gostaria de falar é relacionada a projetos que tem que acontecer. Por exemplo, Rio de Janeiro, Baía de Guanabara, outros locais também, os rios viraram esgotos. Os rios são usados como esgoto há décadas e décadas. Isso é um costume, não só no Brasil, mundial. O rio não é o esgoto. Os rios não são esgoto. As águas têm que ser devolvidas para o rio, tem que ser água limpa, tem que passar por tratamento. A água do chorume, dos lixões, né, os lixões que agem corretamente, estão dentro da lei atual, que tem que ter todo um tratamento. A água a ser devolvida dos lixões e das empresas tem que ser uma água limpa para ir para os rios. Agora também não adianta a rede de saneamento, a rede de esgoto não estarem corretamente feitas, não estarem interligadas à rede de esgoto geral para irem para tratamento e caírem tudo nos rios. Isso não é a população que tem que fazer ou pode fazer. Como é que a gente vai cuidar disso? Isso é uma questão do poder executivo. E com as leis, se você fizer leis que imponham isso, que imponham essa obrigatoriedade, obviamente toda lei tem que ter o cuidado de com que dinheiro, como vai fazer isso. Mas é muito importante isso, gente. O meio ambiente é tudo. E a gente tem que tomar cuidado com os nossos rios, com o esgoto, tem que haver leis efetivas, porque se houver leis efetivas, os rios não virariam esgoto. E depois vão tudo desaguar em algum lugar. Aí vão lá, tem poltrona, pneu, lixo, esgoto. Eu, quando era mais novo, eu tomava banho na Ilha do Governador, eram praias limpas, já estavam começando a ficar poluídas, obviamente, quando eu era criança, né? Criança, lá não. 3, 4, 5, 6, 7 anos de idade, as praias lotadas aí da Ilha do Governador. Eu acho que até a praia de Ramos, eu acho, não tenho certeza, já frequentei, mas não vou dizer que a praia de Ramos já não era poluída, porque ela fica numa área realmente, a Bahia já tem uma poluição de muitas e muitas décadas, é óbvio. Em Mauá, Magé, por exemplo, frequento desde criança, eu tomava banho de praia, pescava. Hoje em dia você já não encontra mais nada lá. Teve um acidente, somente depois do acidente da Petrobras, né, que a Petrobras poluiu muito lá. Acabaram quase tudo, aí acaba com a questão econômica, a questão ecológica, é tudo. Só para terminar essa parte que eu estou falando, para ver como é que isso é importante às vezes. Aqui, por exemplo, eu estou passando numa área que está havendo desmatamento, não sei se ele é autorizado ou não. Rios, por exemplo, rios poluidíssimos. Então ele mata toda a vida de animais, etc. E mata nós também, que somos animais racionais. A gente sem uma água, poluídos, é terrível. Então as leis devem haver leis ambientais mais efetivas para que haja tratamento efetivo. Para mim, todas as águas, os rios passam em muitos e muitos municípios, talvez em dezenas, em alguns lugares centenas até de municípios, e vários estados, alguns rios, vários estados. Então imagina quanto passa pelos estados e vão jogando lixo e tal, e aquilo vai rolando. Quando chega lá para desaguar no mar, né, que a vida marinha também eu falei de Baía de Guanabara e desses locais, obviamente, mar aberto também, uma tristeza de poluição. Então, como vai chegar lá? Para mim, eu acho que deveriam haver leis, mas leis que deem essa capacidade financeira de que as águas que passam pelos rios, pelas cidades, para mim, elas têm que ser devolvidas para outra cidade ou para uma região, não sei. Isso é uma questão que tem que ser estadual, tem que ouvir as 3 esferas, tem que se estudar a forma da água. Talvez assim, olha, passar por esse município, ela tem que ser devolvida, tem que ser entregue a outra, tem que passar por uma espécie de tratamento, tem que passar de município a município, ou de região para região, tem que chegar uma água limpa. Mas, obviamente, se não houver toda uma rede de esgotos em todos esses municípios corretas já para não haver essa poluição, e não só através de multa não, o pessoal gosta desse negócio de multa e pompa, não. Tem que haver leis para que haja o saneamento efetivo obrigatoriamente, com datas, com tempo para se resolver isso. Tem que ter recursos para isso também. Quando você criar lei, você tem que colocar lá as formas como é que vão ter os recursos, da onde vão vir esses recursos, etc. A cada município, que seja. E dali, se as águas forem tratadas, as águas da cidade, das casas, e
forem devolvidas nos rios limpas, da empresa forem tratadas e devolverem limpas, e dos municípios também, que tem que ter a responsabilidade, forem passando, ou regiões de municípios forem passando e obrigatoriamente terem que ser devolvidas limpas e tratadas, eu acho que quando chegar nesses locais como a Baía de Guanabara, como chegar nos mares onde desembocam a grande maioria dos rios, elas vão chegar limpa e vai passar limpa por todos os lugares. Voltou a chover novamente, já estava neblina, mas agora voltou a chover. Olha como as estradas elas oferecem riscos. Olha, é só chover muito forte, a gente tem que andar sempre com muito cuidado, está bastante escuro, bastante. A gente tem que reduzir a velocidade, tomar muito cuidado. Então a gente passa por locais que começam a embaçar, os carros começam a enguiçar, às vezes, principalmente se tiver poça d'água, né? Joga água ali para a parte elétrica do carro, enguiça, aí já um carro enguiçado já cria um problema, já cria um trânsito, já cria um risco. Carro parado na rua envolve um risco. Mesmo estradas assim que não tem muita movimentação, agora imagina sendo assim, uma cidade, né? Linha vermelha, carro com guiça, para o Rio de Janeiro todo, no Ponte de Niterói, locais muito movimentados. Olha aí a chuva como é que está forte, como a gente tem que tomar todos os cuidados. Olha o barulho, não sei se vocês estão ouvindo, nem sei se vocês estão me ouvindo mais. Olha, já está cheio de poça d'água. A visibilidade na chuva, ela reduz muito, então dependendo da intensidade, eu estou tendo que falar alto por causa do barulho da chuva, não sei nem se vocês vão me ouvir. Dependendo da intensidade da chuva, da força, a visibilidade vai caindo aí de 20% para 30%, caindo melhor, cai 20%, cai 30%, 40%, às vezes 50%, às vezes até você ficar com visibilidade de 30% do normal também numa chuva. As poças d'água com lama, olha que perigo. Então também essa questão da engenharia de estradas, né? Engenharia de tráfego, engenharia de construção de estradas, ela tem que ser uma coisa muito séria, porque ela a estrada oferece muitos riscos, então o asfalto também ele tem que ser um asfalto para determinada região, tem que ser um asfalto e toda a sinalização, tem que ter toda uma legislatura para isso, para cada vez oferecer menos risco e não simplesmente fazer o que fazem essa indústria de multa aí, que é só botar radar aqui, radar ali, etc. E, na verdade a engenharia não está muito correta das estradas, não há investimento em duplicações, onde diminui o risco. Aqui é uma via de mão dupla, o risco é bem grande. Aí tem essas poças d'água aí, olha, passando, poças de água de lama. Aí tem que saber se a drenagem aqui foi feita corretamente. As águas têm que correr pelos campos, pros cantos e pelos campos. E essa é a engenharia correta para não ficar aquelas poças d'água. Então para isso tem que haver lei, tem que haver cobrança, porque isso é para todos nós, é para a gente cada vez mais ter segurança, correr menos riscos e poder circular na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Cada vez mais segurança, gente. Engenharia de tráfego, engenharia de estradas, de construção. Para cada local tem que ter um asfalto específico. A drenagem é uma coisa muito importante. O tipo de asfalto e a sinalização e por aí vai. Tá chovendo muito. Olha, desde que comecei a falar, eu acho que eu não rodei mais do que 25 km talvez, no máximo. Por enquanto, 30 km talvez. Peguei neblina, peguei parte sem neblina, peguei chuva, parte sem chuva. Agora eu tô pegando o momento da estrada aqui que tá chovendo muito. Então o risco aumenta bastante, a visibilidade diminui muito e nós temos que tomar muitos cuidados ao dirigir em época de chuva. E as construções de estradas, manutenções, etc. Tem que ter legislações bem fortes aí, bem corretinhas para poder cobrar, para poder se cobrar e a gente poder dar mais seguranças nas nossas estradas. E não só mais seguranças, quantas estradas aí, e na verdade nem pode falar que são estradas pavimentadas, etc. É terrível, né? O Brasil tem um problema muito sério. A gente gasta com manutenção de carro, tem lugares que a gente nem dá para ir.
E o risco de acidente, quantas mortes, quantos acidentes. E a quebradeira de carros, gente, caminhões quebrando, os carros comuns, principalmente quem depende da estrada. Imagina quem tem que levar cargas para locais distantes e tem que passar por estradas terríveis, que é buraco puro. Uma peça de um carro é caríssimo, um serviço, a mão de obra. Imagina, um pneu caríssimo, é tudo muito caro. Quanto se gasta, você de repente perde ali o seu veículo, o seu caminhão, tem que ficar parado e gasta-se um dinheiro, você perde por causa desse problema das estradas aí. Eu estou agora no município de Japeri aqui, eu estou vendo, né? A questão da chuva, as estradas como ficam. E eu passei por uns pedacinhos ali, né? As poças d'água, um buraco. Então, quando chove, todos os riscos aumentam, né? Você vê uma poça d'água, você pensa que é só uma pocinha d'água, e quando você passa com o carro bate a um buraco. Não dá para você distinguir o que é uma poça d'água, o que é um buraquinho. O que é um buraquinho, um buracão. Você pensa que é só uma pocinha d'água, porque fica tudo cheio de poças d'água aí, né? Então isso é terrível. Então as estradas também nas ruas, avenidas urbanas, principalmente mal conservadas, é terrível, porque os carros quebram. Isso é terrível. Olha, tem uma poça d'água aqui. Eu não sei se tem um buraco aqui embaixo. Pode ter um bueiro aberto, um buraco. E quebrar uma roda, quebrar a suspensão, quebrar o carro. E isso é terrível. Aí, essa questão ela é muito importante. A manutenção da estrada, a qualidade das ruas, vias, etc., de como elas são construídas e a sua manutenção. Existem muitas coisas no Brasil, nas cidades, que são feitas e depois o pessoal constrói uma coisa e não diz como é que vão ser, da onde vão vir as verbas para a manutenção daquilo. Seja uma obra pública, um estádio, uma piscina pública, que praticamente não existe, mas seja lá o que for, público, estrada, etc. Um estacionamento público que deveria existir, e não existe, né? Estacionamentos subterrâneos, por exemplo, em grandes metrópoles, Rio de Janeiro, onde praticamente se tem onde estacionar, que na verdade deveriam ser gratuitos, porque ou um preço módico, né? Mas aí, na verdade, acaba... Olha o carro empiçado ali. Tantos assuntos, mas o que eu estava falando da questão da má conservação, buracos, etc. Com a chuva também aumenta. São mais buracos que, justamente na época de chuva, as estradas, as ruas, avenidas começam... Aquela água vai drenando ali o asfalto, ou que seja em locais que não tem nenhum asfalto, e vai criando aquela buraqueira, aquele lamaçal, e aqueles buracos vão se abrindo. Se você não cuidar disso, a coisa vai piorando. Isso depende muito da qualidade do asfalto, da obra e da manutenção. Isso aí é uma coisa que tem que fiscalizar, tem que haver leis que realmente... Outro dia eu estava vendo aí umas estradas aí que estão terríveis em vários locais do país, que na verdade foi construído com asfalto de tecnologia dos anos 70. Isso não pode. Então um asfalto que já a forma de construir a tecnologia ultrapassada e não aguenta o peso nem de carro pequeno, muito menos de caminhões de carga e etc. E não havia aquela separação de tipo de asfalto para tipo de clima, tipo de regiões. Para cada região existe um tipo específico tanto de clima, né, seja chuva, sol, etc., e todas as outras variáveis, como também o tipo de veículos que vão passar por essas vias. Então tem que ter tecnologia, primeiramente. Universalmente ela tem que ser de ponta, tem que ser de primeira, dali para cima, né, atualizada para as construções de vias, e tem que ser então independente. Aquilo que já é ultrapassado já não serve mais, porque já está ultrapassado justamente por isso. E tem que ver para cada região, tem que ter as especificidades de cada região, para que ela vai ser utilizada. Tem que se pensar em muitas décadas depois, daqui a 20, 30, 40, 50 anos, 80 anos, como vai ser. Tem que se calcular dali para frente, mais para frente, qual vai ser a capacidade de absorção dessas vias. Isso não é só em vias, não, em tudo tem que ser calculado isso. E o quanto vai ter que deixar de margem para aquilo crescer, etc. Tem toda uma questão também ecológica envolvida,
tudo isso é tecnologia, tudo isso é muito importante. E se não são as leis, as coisas acabam ficando como estão. As obras mal feitas, o dinheiro público jogado aí no ralo. E a gente tem que ter essa preocupação com as estradas. E com as vias, as ruas. Quando eu falo estradas, eu quero dizer aqui ruas, vias, avenidas públicas. E não só públicas, né? Porque hoje em dia existem, por exemplo, espaços enormes. Hoje em dia o pessoal está até multando dentro dos shoppings. Tem shoppings que são até arriscados, se você não tiver delimitadores de velocidade, etc. Você pode até ser atropelado. Então tem que ter toda uma legislação para isso, gente. Para as estradas, vias, ruas, tem que ter tecnologia de ponta, tem que ter tecnologia adequada ao local, à região. Isso tem que ser cobrado. Não pode se fazer uma obra mal feita ali, sem cumprir as legislações atuais. Não pode, as legislações têm que ser sempre atualizadas. E dali a pouco as vias, as estradas estão dando problema, causando acidentes. E tem que refazer tudo de novo, dinheiro jogado fora público. Não pode, isso não pode. Tem que fazer a coisa certa. Isso aí é a nossa vida, é o nosso futuro, é o futuro de quem vem depois das novas gerações, é o presente, é o dinheiro público mal gasto, são os riscos de acidentes e por aí vai. Aqui vou pegar a Dutra, agora está chovendo a beça, está quase anoitecendo, está escurecendo muito rápido agora com essa chuva. Vou pegar a Dutra, cuidados redobrados aqui na direção. Agora diminui um pouco, mas estava um pancadão aí de chuva agora há pouco. Estamos aí agora na Dutra, mostrar a vocês aí essa estrada, como é que fica na chuva. Já está escurecendo, são 5h10 da tarde, estamos na altura de Queimado, já cortando aí os municípios aí pela Dutra. Rodovia Presidente é cheio de poça d'água, tem que tomar muito cuidado com os carros mais lentos, tem que reduzir a velocidade e a capacidade de frenagem do carro, ela reduz muito, né? Principalmente onde tem poça d'água. Se tiver poça d'água, então o carro vai flutuar. Tem que tirar o pé do acelerador e nem no freio pode pisar, porque o carro ele praticamente levanta do chão alguns milímetros aí, quase 1 centímetro, pode até ser mais, mas ele flutua. Dirigir em dia de chuva é uma questão de redobrar muito cuidado, a visibilidade diminui, a capacidade de frenagem do carro diminui, a distância, né, de frenagem, tudo a gente tem que aí duplicar ou triplicar os cuidados, a dificuldade do carro se manter também, ela aumenta muito. Por aí vai. O importante é isso, tem que tomar muito cuidado ao dirigir, porque é um cuidado que a gente tem que ter com a gente mesmo e com os outros, tá certo? É isso aí, responsabilidade. Eleições chegando, e aí? Como é que tá aí? Todo mundo aí com seus candidatos, ainda estão com dificuldades, principalmente aí com os candidatos a presidente, etc. Todo mundo desencantado com a política. Mas a gente realmente deve acreditar, o país vai melhorar, o Brasil vai crescer, vão entrar pessoas novas aí, pessoas corretas nessas eleições, vamos votar certo, votar com responsabilidade, não essa coisa de deixar de votar. Quando a gente deixa de votar também, a gente está facilitando aí para outros e está deixando de ter a possibilidade de escolher alguém que vocês possam achar que seja uma possibilidade de confiabilidade, né? Porque muitas vezes a gente vota, confia, chega mais pra frente, a gente se arrepende. Isso faz parte, a gente, em todos os sentidos da vida, a gente pode se arrepender por muitas coisas, né? A gente primeiramente tem que acreditar. Mas pesquisando, né? Acho que dá tempo para pesquisar, ver, estudar um pouquinho mais dessa questão, melhor do que desperdiçar o voto e não votar em ninguém. Depois, olha, eu podia ter ali feito só aquela opção, etc. Mas também é direito da pessoa anular também o voto, também é direito da pessoa não ir votar em branco. Isso aí é uma questão de cada um. Mas, gente, a gente tem que dar a chance para as pessoas mostrarem o caráter, a possibilidade de poder fazer alguma coisa de verdade,
sabendo de todas as dificuldades, né? Pode se encontrar lá, obviamente. Ninguém chega lá, eu vou botar esse projeto, eu vou botar aquele projeto tal, e vai passar. Não, muitas vezes o pessoal embarga o que você está querendo. Às vezes tem essas politicagens também. Não é fácil você chegar e aprovar um projeto de lei, etc. e tal. Não é fácil assim, mas minimamente se você lutar por isso, perseverar, você consegue. O importante é estar sempre levando coisas que sejam realmente causas para a população de verdade, não coisas que sejam para beneficiar questões individuais, uma pessoa, um grupo, ou uma empresa, ou um conglomerado de qualquer coisa, algum tipo de negociata, aí não. O certo não. O outro lado aí que faz esse tipo de acerto de votação de lei para beneficiar, não sei, a gente, eu não posso falar porque a gente não pode acusar, mas a gente ouve na televisão, nas reportagens, tem gente que recebe para fazer até leis, não sei se é verdade, não sei se só quem pode falar de justiça, ou para votar. Isso é triste, né? Se isso é verdade, é triste. Mas a gente tem que botar fé em alguém, botar fé em alguma coisa, em alguém, em alguns, porque são vários para se votar, né? Nessa eleição. Deputado estadual, deputado federal, senador, senadora, né? Deputado, estadual, federal, senador, olha como é que presta atenção. Quase passei esse negócio a ver da pista ali. E para governador e presidente. É isso aí, gente. Vamos confiar, fé e vamos nessa. Valeu. Um abraço para vocês aí. Tudo de bom, outra hora aí, outros momentos. Eu falo mais alguma coisa para vocês.